Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. Item 7. Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Ele continua aqui no Evangelho. O pessoal que for acompanhar pela internet, a gente vai colocar no YouTube, no canal Transmutação Renato, esse comentário mais tarde. E aqui nesse capítulo, não deve servir a Deus e a Mammon, e no item 7, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Vocês perceberam aí que acho que a palavra mais forte, problemática, não é a riqueza, problemática é o apego. Então é o apego. E ele está falando aqui de bens materiais. Mas a questão do apego, ela vai muito além dos bens materiais, né? Outro dia eu estava refletindo isso, em meditação, quando eu tive contato pela primeira vez com os textos que trazem, né, os pensamentos de Buda. Eles colocavam em 3 cestos, eles chamavam Tripitaka, 3 cestos. E ali eles tiraram alguns ensinamentos, que tem um livro de máximas que chama Dhammapada. E nas reflexões, que Buda quer dizer o iluminado, né, que ele traz, que ele vai experimentando o caminho, ele já vem de ensinamentos taoístas, naquele sentido bem mais antigo, ensinamentos do hinduísmo antigo, e ele vem trazer a reflexão dele. E lá me marcou muito quando ele fala de verdades, de coisas que são inexpugnáveis, inafastáveis. E ali ele traz, dentro de uma observação da realidade, dor, velhice, doença e morte. Então ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, e com pessoas que já passaram por câncer, outras que estão vivendo agora o processo de pós-cirurgia e quimioterapia. E eu conversando com uma, e eu vendo que a linguagem batia muito bem, né, com o pessoal do câncer. Mas quando chegavam os filhos, outras pessoas que estavam ouvindo, a gente estranhava. Eu disse: olha, mas é óbvio, dor, velhice, doença e morte. Olha, óbvio. Não é uma obviedade. Isso tem que ser realmente sentido. Isso acaba tendo muita dificuldade, às vezes, de entender quem não observa isso no dia a dia. Aí começamos a falar disso, e dizia para a mãe de uma, por exemplo, a gente está aqui fazendo um tratamento, aí tem dia que a gente, ou tem horas, né? Tem horas que está com mais fé, no mesma linha, na mesma coisa. Tem horas que claudica na fé, fragiliza, não acredita, tem medo. Então é toda hora isso, porque há um apego nosso às nossas riquezas, e as riquezas não são necessariamente materiais. Então é uma reflexão que eu tenho trabalhado comigo, porque dizem alguns aí que nós só vivemos entre 2 coisas: é buscar o prazer e fugir da dor. Então o que é prazer a gente gosta e quer ficar, e o que é dor a gente não quer sentir. E no prazer a gente tende a se perder, quando o adequado é como diz o Sirihan: eu creio, eu compreendo, melhor falando, quando vem o vento, eu me delicio com o vento, e quando passa o vento e fica o calor, eu sinto um pouco de calor. É para ser assim. Mas não,
Quando vem o vento, eu só quero ficar no vento. Eu não quero sentir calor, ou seja, eu me apego ao frescor do vento. E consequentemente eu começo a correr atrás do vento, ao invés de viver a minha vida como ela é, que tem frio e calor, ou frio, temperança e calor, né, que é aquele clima mais equilibrado. Eu só quero o que me dá prazer. Então eu rejeito da vida o lado que ela tem, que é a dor. Na vida eu rejeito a morte. Por exemplo, o espírita e o religioso em geral, ele acredita que há vida após a morte, ou seja, a morte é só uma parte da vida. Para algumas crenças, a morte põe fim à vida material encarnada e não tem volta, e para outras tem volta. Mas sempre essa parte é uma parte constante, é só uma parte. A morte não é uma oposição à vida, ela não se contrapõe à vida. A morte faz parte da vida, para qualquer um que creia que o Espírito existe e que ele é universal. A morte não é o fim da vida, a morte não é o antônimo, o oposto de vida. A morte é uma parte da vida. Mas como é uma parte desconhecida, tudo que nós desconhecemos nos gera uma inquietação, uma insegurança, um desagrado, consequentemente um desprazer. É o que a gente faz? Só quer ser hedonista e valorizar tudo do que a gente entende como a vida encarnada, que é uma parte da vida, a vida material, e quer negar tudo que tem a ver com a morte. Há um apego, tá vendo? Aí a gente escolhe uma coisa para se apegar e quer que a vida seja como a gente quer. A gente não sabe, por exemplo, quando alguém vem e nos presta algum serviço, algum cuidado, a gente costuma gostar daquele cuidado, mas a gente, por exemplo, não costuma ser grato, por exemplo, quando aquela pessoa começa numa relação continuada a não ser como a gente quer, a não fazer tudo como a gente quer. O que acontece? A gente reclama, a gente não agradece pelo que foi feito de agradável, mas a gente reclama pelo que não foi feito. Não foi feito. Aí começa, poxa, nos apegamos àquilo e rejeitamos outro ponto. Mas o que está por cima disso? É entender que a vida é como ela é e não como eu quero. Tem um poeta que ele fala isso. Não é porque uma pessoa não te ama do jeito que você quer que a pessoa te ame, que aquela pessoa não te ama com tudo que ela pode. E aí o que acontece conosco? Geralmente nós nos revoltamos. A pessoa nos presta um serviço, nos ajuda, mas quando na continuidade da prestação alguma coisa não foi como a gente queria, a gente não agradece pelo que foi feito de bom, a gente fica com ódio pelo que a gente acha que foi feito de ruim. Não é como a gente quer, tá vendo? A gente se apega a uma ideia. A gente cria uma ideia de como as coisas devem ser feitas, de como as pessoas devem ser, e quando as coisas não são como a ideia que a gente criou, o preconceito, a gente se revolta. E muitas vezes entra numa de ódio, de revolta, de ira, e outras vezes em autopiedade, né? Ah, meu Deus, só acontece comigo, na hora que eu achava que ia estar dando certo, aí comigo, é porque, aí começa, é o coitado, autopiedade. É viciante isso, é viciante. Ah, é o mundo contra mim. Quer dizer, o apego a uma situação, todo apego só pode gerar dor. Apego gera dor.
E nessa mesma conversa ontem estavam falando sobre beleza. E tinha duas meninas que elas eram muito fãs de outra que não estava lá, e dizendo que ela era muito bonita, isso e aquilo. E eu disse assim: essa moça, ela aparenta a idade que ela tem, 45 anos. Que isso? Tá chamando a mulher de feia? Eu disse que ela aparenta a idade que ela tem, eu não chamei ela de feia. Isso é recalque. Eu disse: mas pelo quê? Ela tem 45 anos e você vê pelo rosto dela que ela aparenta os 45 anos que ela tem. Não sei o que. Você quer dizer, existe gente que parece a idade que tem, existe gente que parece mais jovem, existe gente que parece mais velha. Elas queriam que eu dissesse que a pessoa parecia mais jovem, mas não era. Eu não disse que ela era feia, nada, só disse que ela aparenta a idade que tem. Aí começaram a puxar o Instagram da pessoa para mostrar para os outros. Aí eu dizia essa foto, mas essa foto é antiga. Aí o outro dizia, mesmo, aqui ela está parecendo 54, olha só. Mas assim, o que é isso? O apego a uma ideia. E essas meninas desenvolveram uma admiração por essa outra 20 anos atrás. E elas querem que a pessoa não envelheça. Não há uma ideia de olhar as coisas, viver as coisas no tempo das coisas, pegar a onda, né? A onda vem, você dança conforme a música, mas não, você vê que a conversa toda ganha fôlego, porque há um apego a uma ideia, um preconceito sobre o que é beleza, e é a beleza de quando a gente tem 20 anos de idade, 15, e o resto, se você, aí diz que é feio. Aí entraram nessa mesma discussão. Eu disse: olha, perguntaram, né, a mesma coisa, e você não vai pintar o cabelo? Aí um disse: não, ainda não está muito pressionoso. Não, acho que já está. Aí eu disse: mas eu acho que, eu não sei, eu provavelmente acredito, só por hoje, que não. E disse: por quê? Porque eu lembro muito da história da morte. O cabelo. Aí eu lembrei da história de quando eu tirei um nódulo aqui. Aí eu fui num grande cirurgião plástico para tirar outros sinais, coisas que eu tinha, né? Ele disse: você não quer não que eu ajeite aqui essa cicatriz? Eu disse: não quero não, porque eu, por enquanto eu quero lembrar que isso passou na minha vida. De novo, eu lembro da história da morte. Ele disse: que história da morte? Eu disse: aquela que eu já contei, que a morte chegou num canto, aquela imagem da morte que ela anda com a foice, né? Matando todo mundo. Aí matou tanta gente que cegou a foice. Aí chegou no ferreiro do lugar e pediu para o cara amolar a foice. E o cara morrendo de medo dela levar ele. Aí disse: o seguinte, vou fazer um acordo com a senhora, eu vou amolar, mas a senhora me promete uma coisa: quando a senhora vier buscar, a senhora me avisa. Aí ela disse: tudo bem. Ele amolou, ela foi embora. Anos se passaram, um dia ela chegou, ele ficou desesperado. Você não disse que ia me avisar? Eu disse: eu não te avisei. Você lembra que quando eu vim naquele tempo, você tinha o cabelo preto, hoje o seu cabelo é branco? Você lembra aquela doença? Você lembra essa artrose, essa dificuldade de andar? Tudo isso era eu te mandando os meus avisos que eu estou chegando. Então eu disse para eles: olha, essa questão de dor, velhice, doença e morte, quando eu olho para o meu cabelo branco, eu não estou pensando muito na beleza no primeiro momento. Eu estou refletindo todo dia, tentando ter uma convivência com uma parte da vida chamada morte. Cabelo branco é normalmente uma parte do aviso. Começa assim, não é? Para quem tem sorte, né? Normalmente, às vezes, a pessoa brinca, né? A gente vai de uma vez, e vai jovem, né? Mas assim, então eu disse: olha, eu tenho esse contato. A mesma coisa,
eu disse para ele, não, deixa essa cicatriz aí, porque eu estou me lembrando que foi mais um empurrão. Eu me lembro, eu tinha 34 anos na época, né? Então eu disse, estou lembrando que a morte já está conversando comigo. E pensar em dor, velhice, doença e morte, Renato, não é uma coisa que entristece a vida não, Renato. Eu disse, eu não sei, mas no momento, eu acho que está me ajudando tanto. Aí eu fui contar situações profissionais, que eu poderia ter escolhido certos caminhos, e que no momento eu não escolhi. Por quê? Eu disse, porque, inclusive, eu falava, né, as pessoas gostam muito agora de foto, e de viajar, né, assim. Então eu já viajo bem no meu trabalho. Aí eu disse, olha, mas tinha uma proposta aqui que era assim, eu estava com um cara semana passada, ele estava aqui. Na retrasada ele estava na China, agora ele está no Japão, depois ele vai para os Estados Unidos. Ele viaja direto. O Divaldo Franco fazia, depois que se aposentou, 200 viagens por ano. Ele fez mais de 13 mil palestras. Ele já era um senhor, depois de se aposentar. Eu disse, olha, a pessoa disse, mas a pessoa não escolhe não. Às vezes escolhe. Eu disse, eu tenho filho, tenho família, e eu amo isso. Como é que eu vou nessas escolhas assim, não, apareceu uma coisa, então, como é que pode? Eu vou sair por aí, você tem uma família, aí você sai viajando todo dia para um canto, como é que fica a sua família? Que é só uma oportunidade que você tem. Vai tudo passar, todo dia tudo está morrendo, né? O seu filho morre todo dia, como assim? O meninozinho, bebezinho, agora já é um rapazinho, já é um adolescente, já é um adulto. Cada fase é uma morte, que necessita de nós um desapego, ou não? Entende? Tá vendo? Ó? A morte é a vida, morte dentro da vida nos dá alegria de viver, porque há a possibilidade de fazermos melhor as nossas escolhas, contando com o desapego. Aí o menino ficou assim, poxa, pois é, mas como isso, entende? Ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio, dizer assim, se você precisar você não vai, é outra questão. Muitas vezes a vida nos dá possibilidades que a gente não precisa nem ser tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas como a gente está desesperado, às vezes, por um problema nosso, que a gente quer se afirmar, ou coisa do tipo, a gente vai ao céu sem precisão, entende? E depois aquela história, vai devagar, né? Com a dor, porque o santo é de barro. Às vezes a gente acha que vai dar conta de uma coisa muito grande, por muito tempo, e começa e depois não tem força para continuar, tem depressão, não é isso que acontece? Mas prestem atenção, cuidado. Devagar, né? Devagar se vai longe, sem pressa e sem pausa, é só ir continuando, calmo. Então entende que essa vida é passageira, que está tudo passando. Isso faz das nossas relações mais valiosas, porque todas elas são irrepetíveis. Hoje, depois que eu comecei a refletir mais sobre isso, eu penso, antigamente para mim domingo eu achava chato, hoje meu tempo é corrido. Hoje eu estava de manhã fazendo várias coisas, aí eu vim para cá, daqui eu só vou arrumar as coisas, pego um avião, vou para São Paulo, hoje à noite, amanhã à noite eu estou aqui de novo. Tem uma reunião 6 horas da manhã, um dia e volta. Então cada coisa vai ganhando valor, porque eu sei que aquilo ali é um momento único, e assim como o vento, ele vem e ele vai, e eu tenho que ir equilibrando muito bem essas preciosidades da minha vida. Então entender que a morte está comigo não me faz alguém triste, talvez me faça alguém que procura fazer melhor as minhas escolhas. Não é o medo, mas só dá certo se entender essa questão do apego, porque
Não dá para entender a morte, falar de morte como uma parte da vida, sem entender que tudo está passando. Não é assim que diziam? Tudo passa, né? O Nelson Ned, tudo passa, tudo passará, e nada fica, nada fica, nada fica. Só é o famoso vão-se os anéis, ficam os dedos. O que fica é o que a gente aprende, ou que a gente está aprendendo continuamente, dando continuidade. Então isso assim é fantástico. Quantas vezes você está com uma pessoa e você fica intrigado da pessoa, às vezes é o seu companheiro, sua companheira, seu filho, por uma besteira, como diz o Pequeno Príncipe, leva a sério palavras sem importância e fica triste, e não tenta recapitular aquilo. Só que está tudo passando direto, não se repete. Quer dizer, a noção, sabe, a riqueza está conosco sempre, só que ela está vindo e está indo, está vindo e está indo. E Deus é abundante, Ele manda mais. Mas qual é o nosso problema? Como a gente não acredita às vezes na abundância, na existência de Deus, a gente só quer a riqueza que a gente já conhece, que a gente já pegou, que Ele já mandou. Aí a gente não quer que aqui veio, vai embora. Ele diz: meu filho, eu tenho que secar essa vasilha para encher de novo. Você fica comendo comida podre, apodreceu, mas rapaz, sei lá se vem. Deixa aí, depois vem mais. Os taoístas falam muito disso, né? Ele diz assim, quando você lê o Tao Te Ching de Lao Tse, ele diz isso: olha, mais de 600 anos antes de Cristo, ele diz: ó, você compra um vaso pelo tipo de louça, pelo desenho no vaso, não é isso? O preço do vaso é uma louça isso, o desenho é aquilo, né? Mas o valor do vaso é o vazio, porque o vaso tem que botar alguma coisa dentro, um vaso que não bota nada. Você compra uma casa pela beleza externa, pelo material que foi feito, mas o valor da casa é um vazio. Por quê? Porque você vai morar dentro. Ele diz: olha, o vazio é importante. Um coração cheio não cabe mais nada. Você tem que esvaziar seu coração, ou seja, deixar passar para que outras coisas entrem. Ele é um vaso. Você enche e seca. A correnteza vai e vem, as ondas do mar vão e vêm, as estações cada ano vão e vêm. Mas a gente não quer viver as estações. A gente está comendo a comida pura. A gente está apegado ao prato de comida que Deus já deu e não quer deixar ele acabar, para debutar uma refeição nova. Será que isso parece com essa história que eu disse, da gente só amar a juventude e rejeitar a velhice, que é outra parte? É uma parte da vida. Deus está te colocando uma beleza outra, mas você não quer, que você botou na sua cabeça que bonita era aquela. Mas deixa eu te mostrar como é. Não, quero nem ver. Na filosofia, lembrando que o espiritismo é filosofia, ciência e religião. Eles colocaram até um videozinho no Instagram. A professora chegou dando uma aula disso, né? Como a gente é influenciado pela opinião dos outros. Isso é uma consequência do desamor, da baixa autoestima. Porque se a gente se amasse de verdade, a gente valorizava o que a gente acha. Aí ela coloca lá a turma, né, de alunos, 40 alunos numa sala. Ela mostra o quadro de giz, era verde, né? E mostra um papel verde, uma pasta verde, da cor do quadro. Ela diz assim: qual é a cor desse quadro? Aí o pessoal diz: verde. Aí diz: qual é a cor dessa pasta? Diz: verde. Aí diz: vocês têm certeza? Tem. Pergunta de um por um, todo mundo é verde. Só, vocês querem que eu prove para vocês como nós somos altamente influenciados pela opinião dos outros? Ela diz: queremos. Normalmente na sala de aula fica sempre chegando gente atrasada, não é isso? Bom, os próximos que chegarem eu não vou falar nada, mas eu vou continuar dando aula
E quando chegar um determinado momento, eu vou perguntar a vocês: qual é a cor dessa pasta verde? Vocês vão me dizer que ela é vermelha, certo? E pronto. Eu vou dar a aula e vou perguntar: qual a cor? Vermelho. Qual a cor? Vermelho. Tá certo. Aí chegou um cara atrasado. Entrou, continua a aula. Aí lá pelas tantas, ela olhou para ele e não perguntou para ele qual era a cor da pasta. Porque é lógico que se ele olhasse para a pasta, perguntasse, ele ia dizer o quê? É verde. Ele não estava sabendo a opinião de ninguém. Aí ela começou a perguntar aos outros sem perguntar ele, de um por um. Ela perguntou: você, qual é a cor dessa pasta? Mas o cara estava combinado, né? Ele disse vermelho. Quando ele disse vermelho, aí ela olhando para o cara que chegou atrasado, ele olhou assim altamente estranho, porque ela viu ele balbuciar o quê? Verde. Mas quando disse vermelho, aí ela viu a expressão dele, todo mundo olhava para ele sem ele perceber, né? Ele pensou: vai, é doido, não é verde, como é que ela está dizendo que é? Vermelho. Aí ele já tinha certeza que era verde. Quando o outro falou que era só um, ele achou que o outro estava errado, né? Tá certo. Ela perguntou para outra pessoa. Quando perguntou para o segundo, que o cara disse vermelho, aí ele já começou a ficar em dúvida se ele estava certo, ou se aquelas duas pessoas eram daltônicas ou tinha algum problema. Quando ela perguntou uns 8 e todo mundo disse vermelha, aí ela perguntou para ele: qual é a cor dessa pasta? O que ele respondeu? Vermelha. Porque ele não queria ser diferente dos outros. Ele disse: poxa, se todo mundo está respondendo, é porque eles estão certos e eu estou errado. Ela disse: vocês estão vendo? Aí ele ficou aí, todo mundo kkkk, e ele sem entender. Ele disse: está vendo? Quantas vezes nós não somos assim? Porque nós estamos com tanto, a nossa baixa autoestima, a nossa falta de amor, a gente está com tanto medo de ficar só, tanta carência, que a gente tem tanto medo de ser rejeitado, que quando a gente vê que todo mundo faz uma coisa, a gente tem medo de ser diferente. O nome disso é codependência. E a gente faz a coisa errada, se convencendo de que aquilo é o certo. Aí, né? Aí dirá o segundo mandamento: como é que pode? Como é que é amar ao próximo como a si mesmo? Como é que eu posso amar o outro se eu não me amo nem para ter uma opinião? Lógica. Com pouca coisa, eu sou em terra de sapo, de cócoras com ele, né? Assim, né? E pronto, né? Então, sabe, o que é esse apego? Será que eu não poderia dizer que aí é um apego? Lembra a história da pessoa ficar buscando prazer e fugindo da dor? O conforto de ser aceito pelos outros, escravo da aprovação dos outros, o medo de ficar só, que é um descumprimento do primeiro mandamento, uma incompreensão, que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Você que ama a Deus sobre todas as coisas, quando você compreender isso, você vai entender: Senhor, eu nunca estive, nunca estou e nunca estarei só porque Tu estás comigo. Ah, não, peraí, todo mundo vai pintar o cabelo de verde? Então legal é verde, eu vou fazer. Todo mundo vai botar a tatuagem? Eu vou fazer. Bonito é o novo e feio é o velho? Então eu vou fazer. Não dá tempo de perceber a novidade que é a velhice. Pode ser, não dá, entende? Tem que comer o prato podre. Porque o prato podre é aquele alimento que não alimenta mais, que já estragou, que já ocupou teu prato e passou, mas você não quer. Você quer continuar com o mesmo prato, mas aquela comida não tem mais. Aí você vê situações estranhas, né? Agora está acontecendo uma avalanche de processos judiciais contra o
pessoal, e mortes, né, de pessoas que estão fazendo a harmonização facial. Todo mundo agora faz. Procedimentos dolorosos. Aí você diz, mas é porque eu quero ficar bonito. Não. Ou é o apego a um conceito, por isso que chama preconceito, a um determinado tipo de beleza, e você quer por fina força que aquilo ali seja uma coisa permanente. Só que nada na vida é permanente, tudo passa. Tá vendo? A riqueza e o apego. É nas coisas corriqueiras. Eu não sou milionário. Não, é essa situação. É a música do Zezé de Camargo e Luciano. É a mãe que está com a situação que tem um filho ótimo, uma filha ótima, e o filho, uma hora, como é que é a música? Sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que quando cresce, o filho cria asa, o passarinho quer voar. Ele mesmo diz, eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. É assim, a vida é isso, são chegadas e partidas. Então, por isso que eu falei, eu disse, olha, há uma probabilidade, não sei, como ela falou do cabelo, é uma besteira, não, eu estou me lembrando da história da morte, não com tristeza. É porque traz todo um contexto para mim de que as coisas passam e estão passando, mas outras coisas vêm. O valor do vazio, eu tenho que deixar as coisas passarem, eu tenho que aprender, compreender o que é Deus, amar a Deus e amar a mim mesmo. Para isso eu tenho que me relacionar comigo, para que eu possa amar alguém, amar e receber amor. Como eu sou, porque como eu sou, não quer dizer que eu não mudo, quer dizer que eu também sou algo que muda. Como eu sou. Morreram 62 pessoas. Pois é, essa é a ligação, entende? Quando o pai da filosofia ocidental, Sócrates, ele foi condenado à morte por cicuta, que é tomar um veneno, por corromper o pensamento da juventude. E o juiz disse para o Sócrates, ou você nega tudo que você disse, ou você vai tomar cicuta. Ele disse, mas como eu vou negar, se não é o que eu disse? As coisas, eu compreendo que as coisas são assim. Então pronto, eu te condeno à morte. Sócrates ficou olhando para o juiz como quem não entende. Aí o juiz disse, eu condeno o senhor à morte. E Sócrates ficou olhando como quem não entende. Ele disse, o senhor entendeu? Ele disse, ficou calado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Condenado à morte eu já nasci. Eu acho que o senhor não tem esse poder. É fato. Eu sou mortal. Não importa para a existência se eu vou morrer de um desastre de avião, de um ataque do coração, uma bala perdida, se é que tem alguma bala perdida que bate na pessoa. O Trump passou só uma chulipa na orelha dele. Não é assim, quando... Não foi só o Trump não, tem um colega aqui do bairro que aconteceu um assalto, e ele levou um tiro, a bala atravessou aqui, ó, cortou a orelha dele, e ele não levou nada, só cortou a orelha dele. Condenado à morte, nas palavras de Sócrates, nós já nascemos. Agora, como é? O que é que isso faz? Quando o homem entende que morre, se ele é um homem
lógico, ele vai fazer o quê? Tentar usar melhor o livre arbítrio e entender como é que ele vive bem a vida, porque a vida é passageira. Tá vendo o centro da discussão do desapego? É passageiro. Como é que você está fazendo a escolha? Ah, tá tudo sem graça aqui, eu vou ficar direto no celular. Ah, tá entediante, eu vou beber cachaça. Ah, eu vou usar droga. Não, eu vou atrás de uma prostituição, eu vou atrás de um prazer em cima do outro. Não, eu vou comer. Quantas vezes nós não valorizamos o que nós temos e ficamos sempre procurando prazer repetido, situações que a gente acha que não dá prazer, porque em outro momento a gente já teve prazer com aquilo. É isso que gera o vício. Aí é que está o ponto. Não são poucas as situações em que a gente se vê em fuga da vida. Aí quando morre, diz, ai meu Deus, mas você não dá um valor à sua vida. Você foge por relacionamento doentio, foge pela comida, foge pelo sexo. Podia comer e não precisava ser uma fuga, né? Podia fazer sexo, mas não precisava ser uma fuga. Querer que ficasse uma continuidade de prazer sexual sem fim. Não, é uma fuga constante. Está fugindo de quê? Quer dizer, Deus te dá a vida e você não quer. Tua cara é de tristeza, de desânimo. Ah, eu sou velho, eu queria ser novo. Ah, se eu fosse novo. Não quer. Tem o cabelo preto, faz louro, não gosta do. Tem o cabelo cacheado, que é liso. Tem liso, que nada quer, entende? Nada quer. Tudo que a vida te dá, se é aquele que eu chamava aqui no Ceará em faroso, né? Assim, tudo é aquele bicho assim. Entende? Tem uma família onde eu vi o caso, a pessoa contando o caso, né? O cara médico, conhecido nosso, a esposa, ele quer 7 filhos, já tem 4. E legal, 4, meus filhos, minha família. Aí eu parei e perguntei para parente dessa pessoa: peraí, e esse pessoal tem, como médico, tempo de ficar com esses filhos? Tu é doido, rapaz? Vamos trabalhar aqui, trabalha não sei aonde, 20 horas a jornada, trabalha 3 turnos, aí faz uma especialização. Peraí, e teu filho não é para conviver com o filho, não? Qual é a finalidade de ter 7 filhos se você não tem tempo de ficar nem com um? Se pergunta, né? Que a criança, o que ela mais quer é a presença de quem? Vocês têm dúvida? Que a criança quer a presença dos pais. E o quanto de pais que tem aí, tem gente ainda. O pessoal brincava do golpe da barriga, né? Uns é cozinhando e outros é engravidando. Que é focado no marido, tem um filho, mas assim, entenda, aquela criança tem que ser cuidada com amor e carinho. Ela vai sofrer com aquilo, ela vai sentir falta daquilo. Mas não, o apego é assim, não. A ideia é assim: quem tem uma família, uma mulher com filhos, é uma família por ser uma mulher com filhos, é feliz, entende? Não é. Está longe. Esse estado de felicidade, ele se instaura quando a gente vive plenamente o que Deus nos dá. Por isso que diziam, muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir, porque você quer, aí o que é que os filhos vão fazer? Vão dar trabalho, não dão não? Ou não dá trabalho? Dá. Tem alegria, tem vento e tem
Calor tem prazer e tem trabalho. Mas a gente não quer. A gente só quer o prazer. O retrato é diferente da realidade. A foto é linda, mas quando você olha para a realidade, é ilógico. Como é que pode 2 médicos trabalhando com 3 empregos, 3 expedientes, com clínica, com especialização, com 4 filhos, dizendo que querem fazer mais 3. Mas como é que está isso? Não, a gente tem babá, é colégio bom. Essas pessoas precisam, conforme todo mundo, principalmente da presença dos pais. Mas quantos casos a gente não conhece assim? Tá vendo? Talvez seja o apego aí à imagem, né, do que disseram que é uma família feliz, mas exige o nosso trabalho. Não é assim que dizia o Chico? Vontade, trabalho e merecimento. Para você conseguir as coisas, disseram lá do nosso lar, precisa de 3 coisas: vontade, trabalho e merecimento. Dá trabalho. Então é relevante a reflexão sobre a utilidade providencial da fortuna. Qual é a utilidade? Nos ensinar. Ter fortuna, tudo isso faz parte. Não é só dinheiro, bens materiais. É tudo que a gente vive que está ligado ao prazer, que nos dá conforto. Por isso eu até falei para vocês que me indicaram um livro que eu achei muito interessante, que o livro a capa é uma meninazinha com um sorvete, aquela casquinha de sorvete, e a bola do sorvete cai no chão. Você está morrendo de vontade de comer um sorvete, aí você vai atrás do sorvete, pega o sorvete, e aí a bolinha do sorvete cai no chão. Aí o nome do livro é assim: Deus é o Deus que te desconforta. Deus é o Deus que te desconforta. É isso. Qual a finalidade? Te ensinar. Qual a finalidade da vida? Aprender. Provas da riqueza e da miséria. É a prova. Provações. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Deus é o Deus que desconforta, sim. Entendeu? O começo e o fim. Eu sou o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. A morte faz parte da vida. Tudo passa. As nossas dores geralmente estão ligadas ao nosso apego. A nossa vontade de queremos ser Deus, que não somos. A vida não é como a gente quer. A vida é como ela é. E cada problema é uma oportunidade. Não só o problema, uma oportunidade minha de me relacionar com o mundo, mas comigo. Porque o problema me desconforta. Por isso que eu falo, né? Aí você pergunta uma coisa besta como o cabelo, eu disse: por hoje, todo dia quando eu olho meu cabelo eu me lembro da morte. E isso não acho triste. Por quê? Porque para mim a morte faz parte da vida. E isso tem me ajudado a ter escolhas que eu acho melhores. Eu tenho deixado muito de fugir. Estou lendo um livro que chama 10% Mais Feliz. O cara contando toda a trajetória dele real como jornalista, que entrou nas drogas e toda a loucura que era para ser um grande jornalista nos Estados Unidos. Álcool, drogas, toda loucura de fuga na vida, querendo aparecer pelo trabalho, aquela coisa toda. E ele dizendo, né, que quando ele teve um surto de pânico na TV, aí ele começou um tratamento sério. E a dificuldade dele, ele dizendo que o maior medo dele era como era que ele ia viver sem drogas e sem álcool. Quando você estuda sobre alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, a pessoa diz logo: não, mas aquele cara ali só é simpático quando bebe, só acha graça, só fala quando bebe. Aí o cara
bota aquilo na cabeça e ele tem medo mesmo de deixar, porque ele tem medo de não ser mais alegre, de não ter mais prazer na vida. É por isso que em Alcoólicos Anônimos eles falam que você vai ver uma nova maneira de viver, porque ele vai perceber que o álcool era uma fuga. Ele leva um tempo para ele se desincompatibilizar com aquilo e descobrir uma nova forma de viver. É relevante. Eu tenho um pouco de lugar de fala porque eu bebi 25 anos e tem 7 que eu não bebo, só por hoje. Mas é muito interessante quando a cabeça da gente está achando que a gente só faz uma coisa dependendo de algo. De novo, quer comer no mesmo prato e não quer deixar aquilo passar. E às vezes a pessoa diz assim: então a pessoa para chegar a uma coisa boa tem que passar por uma coisa ruim. Lá no Livro dos Espíritos fizeram essa pergunta e eles respondem: de forma nenhuma. Você não precisa passar pelo que é ruim para você chegar ao bom. O problema é que a gente é diamante bruto, a gente é teimoso. Aí é o ditado cearense: quem não escuta conselho leva pancada. A dor é necessária, ensina a gemer, não é isso? O sofrimento é opcional. Sentir a dor quer dizer: olha, tem alguma coisa errada, eu tenho que mudar meu caminho. Sofrer tem uma coisa errada, não estou nem aí, está errado é o mundo, aí vai sofrer, porque vai só piorar, não muda. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Através de humildes palavras nós viemos agradecer por tantas graças recebidas. Obrigado, viemos dizer. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer. E se as dores nos batem à porta, as tristezas e decepções, saberemos como recebê-las e as chamamos de nossas missões. Obrigado, Jesus, obrigado. Nunca vou me cansar de dizer. Agradeço, meu Deus, agradeço ao Espiritismo pertencer.